alma. E hoje foi: eu quero desistir. Não deixa o diabo roubar o que é teu, irmão. Em nome de Jesus. Suporta o processo, por mais dolorido que seja. Mas não deixa Satanás tomar sua alegria, apagar o brilho dos seus olhos, do seu rosto. Seja a mesma pessoa. E se estiver apertando demais, chama alguém, conversa, bota para fora. Mas não deixa esse sentimento maligno, que o inimigo fica tentando fazer você se entristecer, fazer você querer desistir, fazer você pensar em abandonar, fazer você... Não permita isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita isso. Eu estou aqui, meu zap está aqui, meu telefone está aqui, meu gabinete está aí. Tem pessoas aqui na igreja que estão habilitadas também para cuidar de você. Mas não se isola. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Coloca o texto, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Eu precisava gastar esse tempo falando isso. Versículo 26. Nós vamos ler do 26 até o 33, tá? Mas segura aí, rapidamente. Nós estamos falando exatamente sobre a história de Israel, sobre o olhar profético. Na semana passada eu trouxe exatamente a história de um rei, o rei Jeroboão, que está dentro desse período dessa profecia em Israel. Falei que esse rei cometeu 3 erros. Quem lembra? Diz amém. Ninguém lembra? 3 erros. O primeiro erro foi que ele não creu nas promessas de Deus e ele conduziu o povo à idolatria. O segundo erro, que na verdade é o terceiro erro, que eu deixei o segundo para o final, e é sobre esse segundo erro que eu vou falar hoje. O terceiro erro é que ele não recebeu a ajuda de Deus. E ele não recebeu a ajuda de Deus porque Deus seja ruim. Não, ele não recebeu a ajuda de Deus porque ele não buscou a vontade de Deus para a sua vida. E aí a gente se pega muitas vezes dentro dessa situação, que a gente entra em situações que a gente olha para um lado para o outro, parece que Deus não está com a gente, mas é porque a gente entrou sem pedir a Ele orientação, sem perguntar a Ele se podíamos entrar. Então esse homem é esse que ele não recebeu ajuda porque ele não buscou ajuda. E o segundo erro, que é esse que eu vou tratar hoje aqui, nós vamos falar sobre isso, é que ele não deu ouvidos a Deus. Diga comigo, não deu ouvidos a Deus. E não dar ouvidos a Deus é um perigo. O capítulo que nós vamos mergulhar aqui hoje não fala exatamente sobre profetas mais novos ou profetas mais velhos. A verdade é que a temática do capítulo não é exatamente dizer quem é mais novo, quem é mais velho, quem aparece, quem não aparece, mas a perspectiva é falar sobre um rei e sobre os seus pecados. E aí eu queria te dizer que o profeta, ele se manifesta exatamente em ambiente de caos. O ministério do profeta mais novo é importante nesse relato, e tudo que ele passou faz parte do pacote de advertência de Deus ao rei Jeroboão. Nós falamos também do profeta Aías, o silonita, que foi um profeta de Deus que viveu durante o reinado de Salomão e Jeroboão, primeiro no século 10 a.C., e ele é mencionado na Bíblia como um homem de Deus que exerceu seu ministério em Israel. A profecia
de Jeroboão foi justamente profecia sobre... A profecia de Aías foi justamente a profecia da divisão do reino. Ele profetizou que o reino de Israel seria dividido em dois, com Jeroboão liderando o reinado do norte e Roboão liderando o reinado do sul. Ele também profetizou sobre a queda da dinastia de Jeroboão. Ele profetiza que Jeroboão não duraria devido à sua desobediência a Deus. Escute, Aías foi um profeta importante na história de Israel, pois as suas profecias se cumpriram e ele ajudou a moldar o curso da história do povo de Deus. Ele também enfatizou a importância da obediência a Deus e as consequências da desobediência. Mas aqui agora nós vamos trazer um profeta anônimo. Diga comigo, anônimo. Porque profetas anônimos também entram na história. Profetas anônimos que são tidos como profetas pequenininhos, não são os profetas menores. Profetas que não aparecem, profetas sem nome, profetas que são profetas escondidos, eles estão na história. E é justamente que os meus atos, bons ou ruins, vai manifestar uma profecia sobre a minha vida. Eu estou liberando nessa noite que o ato que você tiver, bom ou ruim, vai manifestar uma profecia. Então é bom que eu tenha atos bons, para que a profecia que venha para mim seja profecia de direcionamento, de bênção, e não profecia de juízo sobre a minha vida. De juízo ou de direcionamento, eu vou escolher que tipo de profecia eu quero, a depender do ato que eu estou tendo. Se eu estou tendo o ato que Deus está se agradando, vem profecia de direcionamento e de bênção. Mas se eu estou tendo ato de desobediência a Deus, vem profecia de juízo, sim, sobre a minha vida, porque tem profeta na terra com nome e profeta sem nome. Agora nós vamos ver o motivo disso tudo aqui. Porque Jeroboão é aquele que recebe a profecia do profeta Aías, dizendo que ele vai governar. Mas dentro desse ambiente de governo, e eu falei semana passada que muitas vezes a gente perde depois que a gente chega. Muitos de nós não perdemos enquanto a gente está batalhando, a gente perde quando chega. Você quer que eu melhore isso aqui, para a gente entender mais? A gente está andando de pé, pegando carona, andando de ônibus, andando de bicicleta, pegando Uber, pagando moto Uber, aí Deus vai dar um carro. Quando eu pego o carro, eu me perco. Estou morando de aluguel, estou mudando todo ano, sai de uma casa, entre outra, vai para lá, vai para cá. No dia que Deus me dá minha casa, eu me perco. O que está acontecendo com esse homem aqui é justamente isso. Ele não está se perdendo antes ou durante, ele está se perdendo depois que ele recebe. Estou na prova, estou no vale, desempregado, porta fechada, bato aqui, bato ali, não arrumo emprego. Enquanto eu estou sem emprego, eu estou no deserto, eu estou no ciclo de oração, eu estou no culto de doutrina, eu estou no culto de ensinamento, eu estou na escola bíblica dominical, vou para o culto terça, quinta, quarta, e se não tem culto na minha igreja sexta, eu procuro outra igreja para ir. Estou sempre procurando uma coisa. No dia que Deus abre a porta para mim, eu deixo de vir, porque eu estou cansado, porque eu estou trabalhando, porque eu faço hora extra, porque eu quero ganhar mais dinheiro. É assim, a geração é essa, ela se perde quando alcança, ela não se perde quando ela está buscando a bênção. O problema está aí, que ambiente de bênção é um ambiente perigoso, e eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Cuidado com a bênção que Deus está te dando, não faça dessa bênção qualquer coisa na sua vida, e não se afasta do altar do Senhor. Alcançou. Deus dá a ele 10 tribos. Diga comigo, 10. Tá bem. Mas olha o que vai acontecer no versículo 26 do capítulo 12. Está com o microfone aí, Moreno? E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá,
E me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Lê, Moreno. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Fez o quê? 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalhavos, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Peraí. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó. É muito trabalhoso ir até Jerusalém, o templo. Bora fazer o bezerrinho aqui, que a gente não precisa gastar tempo para chegar em Jerusalém, nem andar demais. Porque todo preguiçoso arruma logo um bezerrinho de ouro para idolatrar. Eu não sei se eu melhoro. Você vai ficar com raiva de mim hoje. Todo preguiçoso procura logo na internet um pregadorzinho, um coach, para virar seu pastorzinho, para você pegar uma bênção todo dia com ele e justificar porque você não está indo para a casa do Senhor. Eu sou crente em casa. Não é assim? Não lê de novo o texto, se não parece com a nossa geração. Lê de novo, Moreno, vai. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Jerusalém é o marco do encontro, irmãos, com Deus. Jerusalém é o marco da peregrinação para receber de Deus. Estou errado, Tiago? Ele está dizendo assim, ó, vai dar trabalho ir até Jerusalém, mas quem foi que disse para você que culto é spa? Culto é lugar de trabalho mesmo. Culto é lugar que você tem que se gastar, que se sacrificar, para chegar no altar do Senhor entregando a Ele a melhor adoração. O problema sabe o que é? Uma geração preguiçosa, que não quer buscar a face de Deus. Uma geração preguiçosa, que prefere ficar online do que vir ao templo buscar a face do Deus vivo. Sabe por quê? Porque vir ao templo gera sacrifício, e eu não estou querendo sacrificar. E para quem não quer sacrificar, qualquer bezerrinho de ouro é um Deus que eu adoro, menos aquele que vive e reina para todo sempre. Dá um glória agora, vai. Vai outro. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Dividiu. Vai. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Peraí. Achou pouco. Os bezerrinhos começou a levantar sacerdote estranhos, que não tinham legalidade. Eu ia falar um negócio aqui. Cuidado com quem você anda levantando na sua vida, que não tem legalidade espiritual sobre a sua história, e você está botando sua cabeça de baixo. Cuidado. Eu vou melhorar para você. Essas profetisas andarilhas que andam por aí de rua em rua procurando alguém para profetizar, cuidado. Esses pregadores que andam aí cheios de visão e de revelação, que não sei de que, cuidado. Leia o texto. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera.
Eu falei na introdução aqui, que os meus atos, bons ou ruins, vai manifestar o quê? A profecia, de direcionamento ou de juízo. Os meus atos, bata-se no peito, os meus atos, vai manifestar uma profecia. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela com carinho, vai vir uma profecia para você, viu? Se prepara. Segura aí, Morena. Porque o que está acontecendo aqui é isso. Ele chegou lá, Igor. Só que aí ele se afasta de Deus. E começa a criar situações de idolatria para ele e para o seu povo. Deus está do céu olhando isso. E aí nós vamos perceber que o Senhor vai se manifestar dentro desse caminho profético. Porque veio um profeta anônimo de Judá aí. Pois lá em Judá ainda havia servos fiéis a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Servos fiéis a Deus são servos que o Senhor pode usar, independentemente da circunstância, da situação. Deus vai levantar profeta lá na Califórnia, lá no bairro de Fátima, lá no Santo Antônio, lá em Ferradas, mas a profecia não morre. A verdade de Deus, ela chega absoluta. Quem precisa ouvir, e doa quem doer, Deus vai manifestar através da profecia a tua verdade. Escute, qual é o motivo da profecia se manifestar para Jeroboão? É porque Deus está vendo idolatria no seu reinado, não é isso? Deus está vendo idolatria. Fala comigo, idolatria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo, então? Estou vendo todo mundo assustado olhando para mim. Por que vocês estão assustados? Idolatria, diga comigo, idolatria. Deixa eu perguntar aqui a você aqui, idolatria é tudo que eu coloco aonde? Na frente ou acima de Deus. Olha para essa pessoa aí, com amor, senão ela vai ficar com raiva de você. Com amor, pergunta a ela, qual é o seu bezerrinho? Vai, fala. Entenda. Bota o capítulo 13 aí, versículo 1. Vai estreitar agora. Vai, Maria. E eis que, por ordem do Senhor. Peraí. E eis que o quê? Por ordem do Senhor. Foi alguém que decidiu ir? Não, o Senhor que ordenou. O Senhor que ordenou. O Senhor deu ordem, foi. O Senhor deu ordem. Sim. Porque profeta que profetiza em nome de Deus só profetiza debaixo de ordem. Uau. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Segura aí, presta atenção. E eis que um homem de Deus veio de onde? De Judá. Aonde? A Betel. Então Deus levanta de longe, mas a profecia me diz, não morre. Hã? Pegou no flagra. Escute. Ele vem de Judá a Betel com o quê? Com a palavra. Então ele não vem aleatório, ele não vem de mão vazia, ele vem trazendo a palavra do Senhor. Ele não está indo para cumprir uma agenda, ele não está indo para ganhar um dinheiro, ele não está indo para fazer uma pregação, ele não está indo para cantar uma música, ele está indo para levar a palavra do Senhor. Porque numa geração onde tem muita gente indo para ganhar um dinheiro, para ganhar uma oferta, para ganhar uma semente, para cantar duas músicas e sair com o bolso cheio de dinheiro, o profeta de verdade está indo levar a palavra do Senhor. Eu fico apaixonado por esse texto. Irmão, abre a Bíblia. Olha para essa pessoa aí. Ai, que raiva. Fala para ela, abre a Bíblia, miséria. Abre a Bíblia. Tem coisa preciosa dentro da Bíblia, mas você só vai ver se você abrir. Abre o texto, lê o texto, come o texto, se alegra no texto. Segura. Meu amor.
I love you. E Jeroboão estava onde, Moreno? Jeroboão estava onde, Moreno? Junto ao altar. Junto ao altar. Para queimar o quê? Incenso. Escute. O profeta que vem, Felipe. Volta o texto lá, volta o texto. Isso, no 13:1. Procura o nome dele aí. Tem nome aí? Homem de Deus. Só está falando o quê? Homem de Deus. De onde ele vem? Porque no mundo onde a gente precisa hoje colocar foto do pregador no cartaz, nome do pregador no cartaz, foto do pastor no cartaz, nome do pastor no cartaz. E se alguém estiver sabendo que não vai ter, não vai. Se botar atrás desse tempo aqui, onde tem profeta de verdade, o povo entende que quem está carregando uma palavra do Senhor não precisa de nome, não precisa de mídia, não precisa de Instagram, não precisa de nada. E por que você faz, pastor? Porque você quer que eu faça. Porque se você não quisesse, a gente não fazia. Você vinha entendendo que o altar te chama e tem um poder maior de marketing do que o Instagram e o cartaz. Mas a geração midiática precisa ver. A geração midiática precisa ver. Cadê os que vêm para a casa do Senhor que não precisam olhar cartaz, mas vem? Sabe por quê? Porque eu sei que quarta tem paraxá, sexta tem culto de oração, domingo tem culto com a família, domingo pela manhã tem sala de discipulado, e terça-feira eu estou na tarde com Deus, porque eu sei do que eu necessito. Lê de novo isso aqui, lê. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Agora, ó irmão, ó, que coisa maravilhosa. Você sabe qual foi o problema de Jeroboão? Pergunta para mim qual. Foi criar sua própria religião. Quem cria a própria religião faz o que bem entende. Jeroboão é o típico crente independente que vive sem dar satisfação a ninguém, que vai para lá, que vai para cá, que diz assim: meu pastor é Jesus. Olha para essa pessoa, você tem que estar com a cara de independente. Teve gente que ele escolheu ser rei e decidiu ser sacerdote agora que virou bagunça. É irmão de Saul ele. Não, eu vou ser sacerdote. Meu filho, Deus te chamou para bateria, fica na bateria. Não inventa tocar guitarra não, né, Adson? Que vai dar problema. Deus te chamou para cantar, canta. Não prega não. Que tem uns cantores agora que quer ser tudo pregador, não, só canta. Entendeu? Deus lhe deu a voz bonita, canta, que Deus vai te usar na cantoria toda. É igual uns pregadores que fica cantando, não. Não é verdade? Vai dar problema. Então ele decide ser também sacerdote. Só que aí vai dar problema aqui. O problema todo se dá porque um sacerdócio errado vira idolatria. É por isso que tem muita gente doentinho, porque caiu na mão de sacerdotes errados. É verdade, é revelação. Vai no 2. Ó o profeta, ó. Ei, o profeta chegou.
O homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Vai ler, Moreno. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar. Peraí. E clamou contra o altar? Contra o altar, com a palavra do Senhor, com letra maiúscula. Peraí. E por que ele não clamou contra Jeroboão? Eu falei que Jeroboão teve ele quis ser duas coisas, ou ter dois títulos, ou duas funções. Ele era rei e quis ser o quê? Quando o profeta anônimo chega, ele está fazendo o quê? Ele está junto ao altar para queimar o quê? Ele tinha legalidade para queimar incenso? Deixa eu te falar aqui, Deus rejeitou tanto Jeroboão que nem com ele Deus falou. É tipo assim, você não é digno nem de ouvir minha voz. Lê o texto. E clamou contra o altar do Senhor, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Escute, Deus liberou uma palavra aqui, através do profeta anônimo, para esse rei que estava na beira do altar, sem falar com ele. Porque quem rejeita a voz de Deus, ele rejeitou a voz de Deus antes, quando ele não pediu conselho a Deus, quando ele não perguntou a Deus, quando ele não pediu ajuda a Deus. Ele foi para a idolatria, levou o povo todo para a idolatria, e Deus falou assim: eu não quero conversa com ele, eu vou falar com o altar. Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi. Lê, Moreno. Cujo nome será quem? Josias. Cujo nome será quem? Josias. Quem? Josias. A mensagem do profeta anônimo olhou adiante 300 anos e viu o reinado de Josias. Que profecia poderosa é essa? A profecia foi lá na frente, ó. Deixa eu liberar sobre a tua vida. A depender de como estiveram os seus caminhos, alinhados aos propósitos e os planos de Deus, deixa eu te dizer, você não vai se preocupar com 2026. A palavra que Deus vai liberar sobre a tua história não é sobre 2030, mas é sobre 2040, 2050. É daqui a 20 anos, daquilo que você vai se tornar, sobre aquilo que Deus vai realizar na tua história e na tua vida. Esse homem está vivendo um propósito fora do propósito de Deus. Deus está falando para ele: ó, daqui a 300 anos vai nascer um em que vai cumprir a minha vontade, mas você será destituído desse reinado. Por que Deus falou dessa profecia para Jeroboão? Porque o presente que está acontecendo, o povo está mergulhado em idolar. E quando Josias vem, 609, de 640 a 609 a.C., ele vem como um rei piedoso, que erradicou a idolatria da terra, inclusive o santuário do rei em Betuel, até o santuário de Betuel ele jogou por terra. Sabe por quê? Porque tem homens compromissados com o céu na terra, tem homens que só ouvem uma voz da terra, tem homens que sabem para onde vão e sabem onde querem chegar, vivendo pautados
A profecia se cumpriu exatamente da forma que foi falada, irmãos, da forma que foi anunciada. Então Israel, ele vem trilhando esse caminho profético. Agora, depois disso aqui, depois que Deus libera através do profeta anônimo, dizendo que um filho nasceria a casa de Davi, cujo nome seria Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Vê o 3, Moreno. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Deixa eu dizer, toda profecia vem com sinal, tá? Profecia sem sinal, toda profecia vem com sinal. Vê o 4. E sucedeu, pois, que ouvindo Não você leu 3, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará, não é isso? Leu 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Ó, todo mundo que está fora do propósito errado é valente, já percebeu? Pega ele. Pega quem? Pega o profeta anônimo. Pega ele. Lê, Moreno, o que foi que aconteceu? Pegai nele, mas a mão que estendera contra ele se secou, e não o podia tornar a trazer a si. Secou a mão. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus não tem nome. É melhor você não ter nome, ser anônimo, mas ser chamado de homem de Deus e mulher de Deus. É melhor. Ó a expressão de novo. E o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então, lê aí, 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Segurei. O rei não está preocupado, Midian, com a palavra que foi liberada da profecia. O rei está preocupado com a mão. Parte estética. E quem se preocupa com o estético perde a bênção, quando está em desobediência. Porque se fosse outro, você lembra do rei Josias? O rei Josias fez o quê? Quando vê a sentença, não foi Josias que vê a sentença? Vê a sentença sobre ele, não foi? Queria morrer, ele fez o quê? Foi para a parede, botou a cara e orou ao Senhor, não foi? Deus acrescentou ele mais quantos dias? Quantos anos? 15 anos. Eu perco a mão, mas não perco minha salvação. Eu perco a mão, mas não perco minha salvação. Vai, pergunta aí, vai, lê aí, o que foi que ele fez? Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Só que o rei não deu atenção alguma à mensagem de Deus, só queria a mão restituída. Tudo que ele queria era a sua mão restituída. Aí agora, depois que tem a mão restituída, ele se volta contra o mensageiro. Lê 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Ó o laço. Fala aí, fala aí. Fala no microfone, bota o microfone lá para ele falar. Eu gostei agora disso aí. Cuidado com os presentes, igreja. Cuidado com os presentes.
Leia, Moreno. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Agora escute. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Deixa eu liberar sobre a sua vida. Tira o pé de lugares que Deus já mandou você sair, em nome de Jesus. Vou falar de novo. Tira o pé de lugares que Deus já mandou você sair, em nome de Jesus. Não entra mais por essa porta, em nome de Jesus. Não repete mais esse erro, em nome de Jesus. Sai fora aquele laço, em nome de Jesus. Vai, Maurino. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor. Peraí. Assim me ordenou quem? O Senhor. Volta lá no 13:1. Leia aí, Moreno. E eis que por ordem do Senhor. Por ordem do Senhor. Porque quem sai por ordem de Deus, continua na ordem de Deus, e não muda a rota, sem Deus dar ordem. Deus disse para ele: vai lá, entrega a mensagem e volta. Ele está dizendo aqui, ó, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Olha para essa pessoa com carinho, com amor, diga assim: você está pegando a mensagem? Diga para ela assim: só se mova pela palavra. Vamos lá, ei, olha para mim. O profeta anônimo fez tudo certo ou não fez? Hã? Imagino ele voltando para ajudar, cantando lararirará, porque todo profeta que entrega, ele fica leve. Não fica ou não fica? Fica, irmão, fica leve. Vem assoviando, ó, vou assoviando para casa, voltando pelo caminho que não foi o mesmo que ele veio, porque Deus disse para ele: não volte pelo mesmo caminho, porque uma das características de Deus é proteger o profeta e a profecia. Vou falar de novo. Uma das características de Deus é proteger o profeta e a profecia. Deus guarda, porque a profecia é dele, o profeta também é dele. A profecia vem dele, o profeta também vem dele. Então ele vai guardar no caminho. É só você andar no trilho certo, é só você andar na rota certa. Não pega atalho, não pega atalho. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Espera que o que vem para a sua vida vem do Senhor. Mas tem um problema aqui. Pergunta para mim qual, pastor? Eu vou terminar essa mensagem hoje. Uma pessoa corrompida pode corromper um profeta. Uma pessoa corrompida pode tirar alguém do altar. Uma pessoa corrompida pode tirar alguém de um propósito. Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte. Na verdade ele contou uma história, e a história foi essa. Um homem com problemas emocionais chegou perto dele e disse a ele que Deus tinha mandado ele pregar no lugar de Charles Haddon Spurgeon, num culto de domingo, em uma determinada igreja. O homem chegou para ele e falou assim: olha, Deus mandou pregar no seu lugar hoje aqui. Charles Haddon Spurgeon respondeu a ele da seguinte forma: quando o Senhor me disser a mesma coisa, eu aceito.
Cuidado com os emocionados que falam em nome de Deus. Cuidado com os trambiqueiros que falam em nome de Deus. Cuidado com os falsos profetas que falam em nome de Deus. Cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Melhor aí, por quê, pastor? Porque gente sem direção mata quem deu ouvido e atenção. Gente que não tem direção mata quem deu ouvido e atenção para gente que não tem direção. Olha o que vai acontecer agora. O profeta fez tudo certo, não fez? Não fez? Não, quando eu li esse texto eu fechei a Bíblia. Eu falei assim, meu Deus. Lê aí, Moreno. Lê o versículo 11, Moreno. Vai começar agora a história. E morava em Betel um profeta velho. Ei. Enquanto um é anônimo, jovem, tem um profeta velhão lá. Vai, mano. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhes tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. Próximo. E disse-lhes seu pai, vai, por que caminho se foi? Ele foi por onde? O pai perguntou aos filhos, mas o pai não é profeta velho? Por que Deus não revelou? Por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Vai. Então disse a seus filhos: abordai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Segura. Ai, agora eu vou pegar você. Agora eu te pego. Quando Deus te mandar cumprir uma missão, filhinho, filhinha, e mandar você deslocar para cumprir essa missão, que é um conselho, não pare para descansar. São em momentos de descanso que os profetas velhos chegam e te encontram cansado. E foi-se após o homem de Deus. E o achou aonde? Assentado debaixo de um carvalho. No meio do caminho. A mensagem quando chegou para o profeta velho, esse homem já estava bem adiantado. Os filhos contaram, ele ouviu a conversa, perguntou que caminho tinha pegado, mandou preparar o jumento não se prepara assim tão rápido. Prepararam o jumento, ele montou no jumento, foi atrás e encontrou ele andando. Encontrou ele andando. Sentado. Encontrou ele como? Assentado. Então olha para essa pessoa com carinho e diz assim: não pare antes, para que você não seja alcançado. Anda! Que raiva que eu fico quando você para. Fala assim: não para não. Anda! Tá vindo um profeta velho aí, porque é para lhe encontrar, e quando ele lhe achar, ele vai lhe ludibriar. Não para.
Moreno, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Vá outro. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Ó, ei, irmão, ele está usando do mesmo artifício que o rei usou. Tem gente que morre fácil. É só sentar numa mesa que morre. É só sentar numa roda de fofoca que morre. É só entrar em um grupo de WhatsApp que morre. Que é só bater papo com quem não tem compromisso que morre. Que é só conversar com quem não tem propósito que morre. Que é só falar com gente que não construiu nada que morre. Que é só conversar com gente que desistiu que morre. Deixa eu liberar sobre a tua vida. Deus vai lhe guardar. Vai guardar os teus ouvidos. Vai guardar a tua mente. Vai guardar o teu coração. Vai guardar você desses que nunca fizeram, que nunca construíram, que desistiram, que estão tentando fazer alguém parar. Que é para criar uma multidão daqueles que desistiram de um propósito. Mas você vai cumprir a boa obra que o Senhor começou na tua vida, se permitindo ser moldado por Ele, para que Ele... Vem comigo à minha casa e come pão. Lê. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Segura aí. Ele deu a mesma resposta para o profeta velho que ele deu para o rei. O cara tem convicção de quem ele é. Qual é a sua missão? Você precisa ter convicção de quem você é e qual é a sua missão. Não vou não. Não vou. Não vou não, hoje tem culto. Vou não. Eu tenho compromisso com Deus. Vou não. Não abro mão. Vou não. Eu nasci para servir Ele. Vou não. Nasci para adorar Ele. Vou não. Nasci para estar nos pés dele. Não vou não. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Não vou não. Não me chamem não. Eu não vou. Mas vou botar coisa boa para você. Não quero. Não, mas não quero. Eu estou contente com o que eu tenho. Eu estou contente com o que Deus me deu. Eu estou satisfeito com a vida que eu levo no Senhor. Eu não troco a minha salvação por isso. Eu não barganho minha vida que Deus me deu por isso. Não vou não. Só que escute. Quem se movimenta no propósito não fica com a mente vazia de quem está parado. Quem se movimenta no propósito não tem tempo para ouvir falácias. Quem se movimenta no propósito não tem tempo para picuinha, para coisinha, para mimimi, não tem tempo. Eu estou fazendo uma boa obra e não posso parar. Eu estou tão envolvido que não vem com esse tipo de conversa para mim não. Porque está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. Estou falando, está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. Você já viu o Uber parar em movimento com passageiro? Ele só para no ponto final. Sabe por quê? Está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. Ninguém me para. Sabe por quê? Porque eu estou em movimento. Eu estou em movimento. Só que ele parou. E quando eu paro, eu fico vulnerável. É por isso que o diabo quer parar você. A maior estratégia de Satanás é lhe parar, lhe cansar, lhe parar, lhe deixar exausto, Para que isso? Eu vou parar.
O problema de quem para é isso aqui, ó. Tem alguém argumentando com ele. Argumentando com ele. A serpente, quando chegou lá no jardim, começou a conversar com quem? Com Eva, não foi? Conversou, argumentou, até que ela, ó. Você entendeu? Que se você se ocupa, você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para isso. Deus vai pegar os desocupados hoje aqui e vai dar logo um rumo para ter alguma coisa para fazer. Para ter logo uma coisa para fazer, para não ficar. Amanhã tem rádio, vai para rádio comigo amanhã, bora para lá. Quem quiser ir é só dar o nome aí, Railane, a gente vai para lá, enche a rádio e começa a orar. Não tem microfone para todo mundo, a gente fala de carro, tu fala de lá, tu dá agora, tu dá aleluia, o fogo cai lá dentro, pega dentro do carro, dentro da casa, mas a gente não para em nome de Jesus, porque nós estamos cumprindo um propósito do céu, da terra. Vai, olha aí, ó, 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor ali. Nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Escute. Quando você está vulnerável, você cai na mão de qualquer picareta. Você vai entender agora. Lê, filho. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Vai ao 18. E ele lhes disse: também eu sou profeta como tu. Aí agora deu problema. E um anjo me falou pela palavra do Senhor. Peraí. O profeta que é de Deus falou em nome de anjo? Citou anjo? Citou anjo? Vamos. 13:1, coloca o 13:1, grava esse aqui é o 13:18, coloca o 13:1, lê, Moreno. E eis que por ordem do Senhor. Peraí, foi ordem de anjo? Não, né? Foi ordem de quem? Do Senhor. Agora coloca o 18, o falso profeta está dizendo o quê? E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: cuidado com esse povo que vê anjo voando de baixo para lá, vê anjo voando de baixo para cá. Eu prefiro ver o Senhor. Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. O cara está indo bem, irmão, está tudo dando certo. Ei, o problema de quem está indo bem é cair na mão de gente errada. Deixa eu te dizer uma coisa. Aliança é uma coisa perigosa. Cuidado com quem você faz aliança. Foge dos profetas velhos. Foge dos mentirosos, dos enganadores, dos que querem se aproveitar de você. Foge das mesas de maldição. Foge das rodas de escarnecedor. Foge depressa. Não para dar ouvido a esse tipo de coisa. Segue no propósito que Deus quer te usar. Segue no propósito que Deus quer lhe encontrar.
Você faz parte desse caminho profético. A profecia não morreu, a profecia não acabou. Se esse caminho profético levava até Jesus, o caminho profético que nós estamos vivendo hoje nos leva para o céu. Eu estou liberando, nos leva para o céu. Se esse caminho profético de Israel levava até Jesus na cruz do Calvário, esse caminho que nós estamos vivendo hoje, debaixo dessa perspectiva profética, nos leva para o céu. Não para no meio do caminho, porque o seu alvo é o céu. Não para descansar, porque no céu haverá descanso. Não para, porque existe um Deus que te espera. Dá um glória, igreja. Segura. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu. Veio 19, vai, Marina. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, deixa eu te dar um conselho. Não sai da rota não, pelo amor de Deus. Não sai não. Irmão, eu fico atribulado quando eu vejo um crente, um servo, um obreiro dizer assim: eu vou parar. Que eu sei que ele vai encontrar um profeta velho no meio do caminho. Aqueles crentes velhos que não dá mais glória a Deus, não dá mais aleluia, que nunca mais chorou na presença de Deus, não falam uma língua estranha, está frio, está morto, está morno. Vai encontrar logo um que é para ficar no pé do ouvido ainda falando coisa. É isso mesmo, você está certo, tem que parar mesmo, e não sei o que, blá blá blá, mimimi. É cego guiando cego no meio do caminho. Eu falei que você ia ficar com raiva de mim, só não fique com ódio. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Vai ao 20. E sucedeu o que? Estando eles à mesa. Escute. O problema está aqui agora. Quando o profeta velho falou para ele, disse que falou em nome de quem? De quem tinha mostrado, quem tinha falado? O anjo pela palavra do Senhor. E agora está dizendo o quê? E sucedeu o que? Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Qual foi a ordem que Deus deu para o profeta anônimo? Não volta pelo caminho o mesmo, não come pão, não bebe água, não senta à mesa, não faz nada lá, só vai lá, entrega e sai. Aí escute, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Leu 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Foi o anjo que disse aí? O Senhor. Foi o anjo que disse aí? O Senhor. Deus tomou a boca do profeta. Vai, escute. Assim diz o Senhor: visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 22, vai. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Vai no 23. E sucedeu o que? Depois que comeu pão e depois que bebeu água, abardoou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Ele abardoou o jumento, ainda botou o profeta no jumento, arrumou tudo e fala assim: ó, volta, vai. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado num caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Vai no 25. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado num caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava.
e ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver, lançando no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. Escute isso aqui, ó. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento, só foi lá para matar mesmo. Lê, vai. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus. O cadáver é de quem? Do homem de Deus. Então o homem de Deus morre? É só desobedecer que morre, vai. O cadáver do homem de Deus, e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Fica de pé. É a típica palavra que pregador não precisa falar muita coisa. A Bíblia por si só fala. Toca esse negócio.